Sejam todas muito bem-vindas! Olha que surpresa que o universo preparou! Nesta semana, eu, Cíntia Regina, aqui do Portal de Aruanda, estava na dentista, aguardando ser atendida, quando de repente entra em contato comigo a Mel Esteves, perguntando se eu não poderia dar um suporte, para recomposição da marca do trabalho dela. Bom, como eu venho da área de criação publicitária e sou apaixonada por imagens, obviamente que fiz o quê? Tá bom, vamos lá, vamos tentar, Sabe que você deve ser assim, a quinta, sexta mulher que me coloca essa questão, E me fala um pouquinho, do teu negócio, da tua área de atuação. Pois é, a Mel, ela trabalha com fotografia, mas não é qualquer fotografia, é fine art. Então, ao fotografar mulheres, ela realiza um trabalho terapêutico que acaba fazendo com que aquela mulher perceba, por meio do trabalho dela, das fotos finais, que ela tem, sim, uma deusa dentro dela, que ela também é uma deusa. Meninas, donzelas, mães, anciãs, feiticeiras, benzedeiras, rezadeiras, curandeiras. Tem noção o que isso significa para uma mulher que passou aí por situações diversas, sofrimentos, na área do relacionamento, a carreira de repente não deu certo, se acha feia, se acha inapropriada, e aí de repente passa por esse tipo de terapia em que ela olha ali uma foto em que ela se vê bonita. É um trabalho de revelação da beleza que aquela mulher possui, E aí eu quero contar para vocês uma coisa interessante. Essa live ela ficou com o seguinte título: Revele a deusa que existe em você. O resgate da autoestima feminina por meio do poder da imagem e da cura pelo onírico. Pois é, eu sou apaixonada pelo tema das imagens. Eu estudo o poder das imagens desde sempre, porque eu me formei técnica em publicidade, bacharel em comunicação, publicidade e propaganda, 2 especializações na área de comunicação e marketing, cultura e meios de comunicação, mestrado e doutorado em comunicação e semiótica. Então estudei muito a natureza das imagens, até para entender, no doutorado eu estava muito preocupada em entender a dinâmica das imagens digitais dentro da cultura do digital. Aí, quando eu despertei para o sagrado feminino, eu também realizei um artigo, escrevi um artigo científico em que eu fiz uma análise da importância das imagens para os nossos processos de conexão com a dimensão do sagrado. Sejam as imagens físicas, essas que nós colocamos no altar, as imagens, como presentes em joias, em amuletos, as imagens físicas, porém bidimensionais, como quadros, pôsteres, e as imagens digitais. Nós estamos às voltas aí, com imagens digitais o tempo todo. E aí avancei um pouco mais, claro, porque esse tema das imagens ele não para nunca. E fui a estudar as imagens como arquétipos. Eu estou para concluir a minha especialização em psicologia junguiana. Nós temos um poder que se chama o poder de imaginar. As imagens, elas aparecem para nós. Nós geramos imagens, inclusive as imagens, elas formam a linguagem simbólica por meio da qual o nosso inconsciente ou inconsciente coletivo encaminha para a consciência algumas mensagens. Pois é. E aí, claro, passei aí por uma transição de carreira e estou agora às voltas com o tarô, ensinando e fazendo a leitura de cartas. E, gente, o tarô trabalha o tempo todo com linguagem simbólica, com linguagem arquetípica. Então, quando a Mel me contatou, para
Olha, veja, tem uma marca, estava usando tal arquétipo e agora, né, eu preciso repensar. Falei assim, gente, olha só as voltas que o mundo dá. Olha o universo me chamando de volta para a área da criação. Mas veja, não só a criação publicitária como antes, mas talvez como uma forma de auxiliar mulheres empreendedoras que estão sentindo um chamado, um despertar, né, para se conectarem com o sagrado, para trabalharem com o sagrado, com a cura, com o restabelecimento de outras mulheres e, inclusive, mulheres que estão sentindo o chamado e tendo dificuldade para fazer a transição, porque não é fácil. Meu Deus, mas eu ali, CLT, ganhando tanto, fazendo isso. Ai, mas a minha alma dói, não consigo acordar na segunda-feira para ir trabalhar, não aguento mais essa vida. Ai, mas nossa, os olhos até brilham, né? Ai, eu quero muito trabalhar com terapias holísticas, com barras de axis, com tarô, né? Fotografia voltada para revelar deusas nas mulheres. Né? Então, não sei. Estou sentindo aqui esse chamado do universo e resolvi então dar continuidade ao 13 Luas. Inclusive, a divulgação saiu pertinho, né, aqui do horário. E faço já o convite, se tem aqui alguma mulher que tem uma experiência bacana, né, para conversar, para dividir, entre em contato comigo para a gente ir marcando as próximas lives. Vamos dar voz, vamos dar vez, vamos dar visibilidade para quem está realizando um trabalho muito bacana, ligado ao resgate, ao reequilíbrio do feminino, tá bom? Então é isso, cadê a Mel? Mel, deixa eu me reposicionar. Oi, Mel, olha, tô vendo você, olha. Deixa eu me reposicionar aqui para caber aqui no quadradinho, né? Fica melhor. Então, tá bom. E aí, antes de abrir para você, a gente tem aqui o nosso script, né? Que foi combinado. Gente, a imagem que eu utilizei na divulgação é uma imagem da Mel. Eu fui lá no perfil dela. O perfil dela aqui no Instagram é melesteves.fineart. Fine, vocês vão escrever fine art. E o arte com T mudo, tá? Escolhi essa foto. E aí, sabe o que ela me contou? Que justamente a foto que eu escolhi foi a foto que ela ganhou um concurso internacional de fotografia. Eu sou boa, viu? Só quando eu olho numa vitrine, eu sempre escolho aquilo que depois eu vou descobrir o preço é o mais caro, é o top. Eu tenho essa antena para pegar coisa boa, viu, Mel? E quando você entrou em contato comigo, eu falei assim, é ela. A gente até deixou de lado a coisa da consultoria, né? Não, vamos fazer a live. Verdade. A gente nem falou no assunto mais, né? Mas vamos, tá? Vamos. Então tá. Mel, se apresenta, né? Você tem uma passagem aí, uma formação, né, em belas artes, em desenho industrial. Se tornou designer de joias, trabalhando para marcas nacionais, internacionais. E aí descobriu a constelação familiar, se abriu para as terapias e hoje está na fotografia. Conta pra gente um pouquinho essa sua transição, esse teu processo. Bom, eu morava em São Paulo na época que eu conheci a constelação familiar sistêmica. Eu trabalhava já há anos como designer de joias. Eu comecei em Belo Horizonte ainda. E transitei para São Paulo, onde eu comecei a crescer mais nesse universo do luxo e consegui, consegui alcançar um bom status como profissional da joalheria nacional e cresci bastante. Chegou um momento que eu não tinha mais para onde ir, mas eu não estava feliz, sabe? A verdade é que eu não estava feliz. Eu estava morando numa cidade que tinha coisas interessantes. Eu gosto muito de São Paulo no sentido cultural e as infinitas possibilidades que aquela cidade oferece. E eu não tinha muito, eu não conseguia enxergar para onde mais crescer e percebi a infelicidade e comecei a procurar muito ajuda terapêutica.
né? Até que uma amiga me orientou, né? Tem uma coisa que você vai amar pelos papos, né? Eu já tinha essa pegada holística há muito tempo. Eu fui conhecer a constelação familiar sistêmica já para constelar, já logo na primeira visita já fui fazer minha primeira constelação. Fiquei muito encantada. Só que as coisas nunca mais voltam para o lugar depois de uma constelação. E eu acredito que coisinhas que foram mexidas ali me trouxeram de volta para casa da minha mãe, no interior de Minas, onde eu tô agora, porque eu abandonei tudo. Eu diz um basta para aquelas coisas que eu não estava administrando de uma forma satisfatória para o meu ser, para os olhos do externo. Ah, você ganha tão bem, você é uma das designers mais bem pagas do país, você desenha para outras empresas internacionais. Como assim que você vai sair? Eu acho que é olhar para dentro mesmo. E tem hora que a gente tem que ter coragem de parar e descobrir o que, que é que preenche, né? Eu não Posso fazer digo uma pergunta? sim, Você está com quantos anos ou na faixa? Que faixa etária? 47. Quanto? 47. Passa a fórmula do seu creme pra gente. Sabe que na psicologia junguiana tem uma coisa que a gente chama de passagem do meio. A passagem do meio é o que cotidianamente a gente ouve como crise dos 40, né? Mas que pode começar ali nos 35, pode vir mais para frente dos 40, mas é quando a gente, pensando a vida como o movimento do sol, então o sol nasce, então a gente, uau, desponta e conquista, estuda, ganha dinheiro pra caramba, né? Mas aí quando o sol tá aqui a pino, e aí a gente olha pra frente e fala, meu Deus, quanto tempo falta pra essa jornada acabar, né? Eu consegui chegar até aqui, mas é isso que faz o meu coração cantar. Eu achava que era, porque, claro, nós éramos jovens, né? E tem mesmo esse movimento de ir para fora, para conquistar as coisas. E aí, quando a gente chega na passagem do meio, a gente tem um retorno para dentro. E aquilo que eram ou constituíam sonhos da nossa juventude, não é que a gente é louca e joga tudo pro alto. A gente vê acontecer também no universo masculino. Mas realmente a gente passa a pensar sobre qual é o sentido da vida, o que é que a gente está fazendo aqui, o que é que faz o nosso coração cantar, né? Então, por isso que eu perguntei a sua idade, porque eu estou vendo acontecer com muitas mulheres e interessante que você tenha trazido esse seu relato. Por favor, continue. eu até diria que não foi a primeira vez que eu fiz uma grande mudança, não, sabe? Eu saí daqui com 14 para 15 anos do interior, fiquei 20 anos morando fora, eu morei em grandes centros, além de São Paulo, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Rio. E quase me mudei para o exterior e estou com tendências a fazer isso novamente para fora do país. E eu acredito, né? Eu não sabia dessa parte das transições por idade, mas eu acredito que a constelação fez um movimento, sabe? Algo não se sustentava mais. Eu vim buscar de novo. E desde que eu vim para cá, a busca por saber quem eu sou. O que tá errado não é fora, cara. Tá errado é aqui dentro. Vamos especular isso aí, vamos descobrir o que que é isso aí. E eu nunca mais parei. Foi mais intenso desde então. Inclusive, eu acabei me tornando terapeuta dessa maneira. Apesar de eu ter feito meu primeiro curso, foi de radiestesia, no início da minha faculdade em Belo Horizonte, quando eu estudava Belas Artes. Nem foi nessa época, porque eu sempre tive uma curiosidade, um gosto e umas experiências consideradas holísticas, né? Naquela época ainda era muito segredo, a gente não podia falar com a facilidade, com a liberdade que a gente pode falar hoje. A gente não tinha tanto material disponível como temos hoje, e grupos e
páginas para todo que lado para trocar, para ler, para se instruir. A gente não tinha isso naquela época, quando eu comecei a ter minhas primeiras experiências. Ó, aqui na live tem a Cris, né, a astróloga Cris, uma amiga nossa aqui, e, bom, ela publica todo dia no perfil dela sobre astrologia, né? E aí dá para a gente começar a entender essa coisa da era de Aquário, que traz mesmo esse movimento de despertar e, ao mesmo tempo, como está muito mais fácil, né, conversar sobre esses assuntos e encontrar a nossa tribo. E a Thalita, ela está como Cozinha 88, já tem um tempo, ela foi para a Itália, ela trabalha com comida. E ela tava, né, ela colocou aqui uma mensagem, vem para a Itália. Bruxa! Bruxa do caldeirão, essa aí, hein? Das nossas. Legal. Essa coisa do mudar, né? Algumas pessoas elas são mais raiz, têm mais dificuldade de fazer mudanças bruscas. Você acredita que se deve a um arquétipo aí que você gosta bastante ou não? Isso veio depois? Isso veio depois, embora eu tenha tido contato com mitologias e arquétipos estudando desenho industrial, não era na universidade isso não é abordado da maneira como se aborda hoje, com a profundidade que a gente consegue ter acesso Uhum. de uns anos para cá, né? Então eu não diria que eu sabia, não. Eu não, Tá. eu tenho mais ideias para falar disso agora. Posso falar disso agora, enquanto fotógrafa, que é terapeuta e que olha para as mulheres e consegue vislumbrar diferentes possibilidades, virar uma chavinha, ainda que de maneira bastante sutil. Hoje eu Ó, posso falar disso. a Vanessa Fontana está dizendo que também está assistindo a gente da Itália, né? E olha que coisa interessante. Eu tive acho que 2 ou 3 alunas de tarô, são brasileiras, mas estão em Portugal. E coincidentemente elas adotaram o arquétipo da borboleta. Gostavam de borboleta e uma até tatuou borboleta, né? Tem borboleta por toda a parte e tal. E só depois, quando passaram a estudar, né, o poder, a influência das imagens arquetípicas, é que perceberam, né, o quanto a borboleta. Aí vamos para a gente não fechar, né, vamos trabalhar 2 hipóteses. Isso já está nelas, e gostar de borboleta e se cercar de borboleta é apenas uma forma de projetar fora um movimento que já está ali interno, ou se cercar das imagens arquetípicas da borboleta acabou atraindo a manifestação da força, né, da força de transição, a leveza, a efemeridade, né, que uma borboleta representa, tá? Então, ok. Então você fez a constelação, mudou, né? Começou a trabalhar com as terapias e já foi com a terapia ligada à arte fotográfica? Não, não. Você é? São coisas que eu amadureci com o tempo. São percepções por experiências. Então, hoje você está só com a terapia ligada à fotografia ou você também desenvolve outros atendimentos terapêuticos? Enquanto terapeuta, ponto, só terapeuta, eu sou terapeuta de Axis também. São 5 técnicas de Axis que eu domino, mesa quântica estelar e a constelação familiar sistêmica. Ah, que maravilha. Mas na fotografia, eu já percebia várias, antes de me tornar terapeuta, eu já percebia várias nuances, porque eu já sentia muito a pessoa antes de fotografar, ouvia bastante, criava umas situações. Eu até gostava de dizer assim, de uma forma poética, né? Que eu leio pessoas como quem ouve uma música e tenta achar sua dança. Ah, que lindo. E eu olho para as mulheres como que energias, onde eu percebo essa energia, às vezes eu sinto a dor, eu sinto o feio que tá ali, e aí eu procuro
virar isso e mostrar para ela, através do meu olhar, algo melhor, muito mais bonito, onde elas possam sonhar, onde elas possam se amar mais, se olhar com mais carinho, com mais respeito. E eu acredito que esse olhar mais onírico, essa coisa do sonho, da fantasia, onde você pode trazer a sua criança, sabe? E se expressar de forma inocente, não ingênua, inocente mesmo, de brincar, de se embelezar, de brincar de ser uma deusa, de brincar de ser uma guerreira, o que você quiser ser. Como Uhum. criança brinca mesmo. Eu acho que falta muito isso no mundo de hoje, principalmente se tratando de um mundo tão patriarcal, né? Gerado assim com muita força nesse patriarcal todo e às vezes a gente sofre até um pouco de preconceito de achar que fazer ensaio fotográfico para quê, né? Afinal de contas, eu não sou mulherzinha, não tenho que ficar bonita para ninguém, e não é para os outros, é para si própria. Inclusive, há muitos ensaios que eu faço que eu não mostro, mas fez uma diferença para a mulher que estava ali e passou pela experiência. Sabe, são experiências incríveis, assim, eu recebo muitos depoimentos bonitos. Teve um até que é dessa garota que eu fotografei, que você escolheu a imagem. É uma menina que sofreu muito bullying na infância, tinha uma cicatriz bastante proeminente no queixo. Esqueci até de mandar o convite para ela. E eu a convidei para fazer um ensaio numa proposta totalmente diferente do que eu estou contando aqui agora, porque eu ia experimentar mostrar o feio, aspas, por esse feio, porque eu ia fazer um ensaio com ela, tentando trazer poeticamente ou ainda que dramaticamente a relação dela com as cicatrizes dela. Então eu fiz a proposta numa mesa de lanchonete um belo dia e ela sumiu. Não encontrei com ela 2 semanas depois, ela não mora no Brasil também. Até que ela já tinha feito uma plástica para disfarçar aquela cicatriz. Eu fiquei super decepcionada porque eu estava animada de fazer. Foi um ensaio convite, não foi uma cliente exatamente. Foi um trabalho autoral meu, que eu divido, sabe? A demanda do cliente e aqueles que eu convido como autoral, só meu. E tem também cliente que faz e se permite. Meu, faz o que você quiser, o que você falar, eu tô dentro. Tem essa cliente também, que são as melhores. Mas enfim, ela me apareceu já com a plástica feita, tinha uns fiozinhos transparentes, eu apaguei esses fiozinhos nas fotos. E levei ela para uma cachoeira que fica aqui no final da minha rua, que é onde eu fiz essa que você escolheu, que é a quinta maior cachoeira do país, inclusive, por isso essa cidade se chama Tombos. Uhum. E então ela trouxe um vestido esvoaçante muito bonito. A gente fez a produção toda com maquiador, cabelo e tal, e foi tudo muito inusitado. Eu simplesmente me apropriei do que ela tinha de melhor. Era uma menina que tinha muita dor e uma facilidade enorme para expressar. E eu botei lenha ali, eu botei fogo. Tipo, vamos lá, e isso, aquilo, e eu fazia as poses. E por isso eu disse para você ontem, antes de ontem, sobre a dança ter me ajudado muito, né? Ter influência na minha fotografia, porque me ajuda na direção de modelo. Então, eu sempre especulo até onde a cliente pode ir, até onde a modelo vai. E aí ela se soltou muito, se entregou muito, entrou na água, apaixonada. Até hoje ela fala: Meu, qual foi a experiência mais maravilhosa que eu tive? Eu ganhei um presente muito grande e tal. E foi muito interessante isso.
E ela tinha vários problemas, segundo a mãe dela, né? Eu não sabia disso até então, que ela tinha muitos problemas com autoestima, de se esconder, de às vezes se produzir demais, porque ela não se aceitava como era, enfim. E foi muito interessante esses depoimentos que eu tive depois. Além das fotos terem sido inesperadas, eu não esperava que fosse ficar tanto, porque eu tô ali entregue, me misturo com o outro, não tem mais a pessoa ali, sou eu e o todo misturado, eu transito entre os dois mundos, né? É Incrível. interessante que tem o resultado final, mas a terapia é todo o processo, né? Exatamente. E é todo o processo. E eu fico imaginando, pensando aqui a filosofia de Barras de Axis, né? Sobre as crenças limitantes que todos nós, seres humanos, desenvolvemos. E aí, meu Deus, tirar foto, mas como assim? Eu, com uma roupa especial? Né? Então você já vai se deparando com uma série de bloqueios. E o brincar que você menciona, ele é tão importante, né? Esse fantasiar terapêutico e até a roupa como uma fantasia, que permite que então, bom, né, não sou exatamente eu estou aqui num personagem e nessa brincadeira com essa leveza, no fundo não é um personagem, é uma potência que está lá e que de repente Exatamente. não Exatamente. é. E aí que Isso, isso. começou assim, como quem não quer nada, se permita, vamos, né, fazer uma, se você não gostar, né, É, ninguém vê as fotos, né, e aí se bobear depois a pessoa é a primeira a querer mostrar, né, falar assim, olha só como que eu fiquei e tal, e mesmo que não mostre, não é o aspecto não é esse, o relevante não é esse, é mostrar essa potência que existe na mulher para a própria mulher, né. exatamente. Perfeito, perfeito. Eu achei que eu não estava conseguindo me fazer entender, mas é perfeitamente isso. Eu acho que eu entendi, mas mais do que entender, você estava falando desse caso, né, dessa moça. Ai, eu já estava quase chorando. Falei, ai, Cíntia, por favor, se controle sua parte Iemanjá. Realmente, eu acho que são propostas que fazem diferença na vida, na alma, né, das pessoas, né. Explica um pouquinho o que é esse modo, eu não sei, tipo, técnica de fotografia, né? O fine art. E se você puder já amarrar aqui, seguindo o nosso script, como você obtém a exclusividade de cada ensaio. Então, o fine art, ele na fotografia significa quando se trata de um artista usando como meio de expressão. Então, eu não tenho, enquanto fotógrafo fine art, que me limitar a determinadas técnicas ou padrões da fotografia, do estilo da época. Eu não tenho que me limitar a nada, eu só tenho que me expressar dentro de um parâmetro artístico. Sou eu, é o interno expresso no externo. Essa é o fine art, artisticamente falando, significa isso. Porque tem também o papel fine art, impressão fine art, que é outra pegada, Tá? que eu acho que não vem ao caso a gente falar aqui agora, que é muito confundida, inclusive, né? A fotografia fine art no Brasil, ela ainda é muito pouco conhecida, ainda é muito pouco utilizada até. Quando eu falo, muitas vezes o cliente não entende. Eu estou aqui, inclusive, fazendo um resuminho do resuminho para ficar tentando destacar um pouco mais do que a fotografia na história, inclusive. Ela ficou muito dividida. Isso é arte ou é ciência? Porque tem toda uma questão química, física envolvendo a fotografia. Existem fotógrafos que são extremamente ligados a isso, e quando falam de fotografia, falam desse ponto de vista. Eu, Tá. quando falo de fotografia, eu falo meramente como um instrumento de expressão artística. Eu não entro muito na questão técnica.
porque eu acho que é o mínimo que você vai se expressar é dominar a técnica. Eu domino em algum grau a técnica e faço a minha arte, que é o que a minha proposta traz, né, pede. E qual é a outra pergunta em seguida? E Sobre aí, fine dentro art? disso, como você obtém a exclusividade do ensaio? Sentindo a pessoa, criando conexão. Só que não é uma conexão só de vem cá, confia em mim, que eu vou te fazer ficar gata. Não é só isso. É uma conexão de perceber mais e poder transformar isso, Muito. sabe? Porque, por exemplo, eu posso olhar para você, Cíntia, uau! Que tal a gente fazer a Dona Coruja bruxa com véus que vai sair do meio das árvores Nossa, e eu ia tal, adorar. sabe? E aí a gente, porque eu sinto um pouco de coruja em você. A sábia. Eu vou te contar uma coisa. Eu, eu sou filha, sou filha de tantas deusas. Todas nós temos todas, né, em alguma medida. E durante um tempo, não, né, eu realizei algumas vivências como facilitadora, então eu estudei para isso e fiz a aplicação, com base num livro da Jean Shinoda Bolen, As Deusas e a Mulher. E uma das deusas que ela aborda é Atena. E eu vi o quanto eu tinha de Atena. E o animal símbolo, né, o animal arquetípico de Atena é a coruja, né? Só que todo arquétipo, e no caso aí toda deusa, tem o seu lado sombra. Ela dá conta, é uma característica dela, mas nós somos mortais, né? Então, se me deixar, eu mergulho nos estudos, eu leio tudo, né? E aí, sabe, dá uma Tipo temperada, da coruja. trazer uma Afrodite, trazer Hera, porque a deusa da fidelidade, né? Se fica só Afrodite, você pode até o magnetismo dela é tão poderoso que você pode atrair problemas. E eu não tenho interesse nenhum, né, enfim, quero Afrodite dentro do meu casamento. Então eu procuro equilibrar essas três. E uma que eu preciso assim me aproximar mais é até a Ártemis. Então esse trabalho de falar com mulheres, estar com mulheres, né, porque a Ártemis ela é protetora das mulheres, ela é uma feminista, né? Enfim, então é muito interessante você olhar para mim, enxergar a coruja, porque, bom, professora há 18 anos, né? Venho da área da educação, sempre gostei de estudar. Ensinar é a melhor forma para aprender, né? Enfim, então bateu aí de cara, né? O teu olhar tá muito bom. Vai sair velha Cíntia Coruja, né? Do meio. Capturaria muitas nuances desse Uhum. ser único, né? Comunicativo, cuidador, sábio. E a gente poderia usar tanto acessórios como abordagens, ângulos, cores, tudo. Todas as ferramentas que tiveram ao meu alcance no momento, do nosso alcance, aliás, né? Porque é uma parceria e eu não faço nada sozinha. Depende da permissão da cliente também. Claro. Cada uma vem com um limite. E eu fico dependendo também desse limite. Tem pessoas que vêm muito duras e não acreditam, elas me desafiam, duvido que você faz. Eu só vou fazer porque minha mãe está me obrigando. E Olha, aí, às vezes, eu tenho que ter muito mais paciência e extrair o melhor. E algumas ficam muito felizes. Eu nunca tive um resultado tão satisfatório com o ensaio, sabe? Todas ficam muito satisfeitas, mas algumas se entregam mais, se permitem mais entrar na brincadeira e, e os resultados são mais extraordinários, com certeza. Se você vê antes e o depois, eu acho que isso daria mais peso para o que eu estou falando, porque é muito difícil a pessoa simplesmente olhar lá no meu perfil as imagens e olha na, tudo modelo, todas são modelos profissionais. Não são, gente, são mulheres comuns. Mulheres que chegam para mim que nunca fizeram ensaio
fotográfico na vida que não faz a menor ideia como se posa para uma câmera. E olha, ficar na frente da câmera é desafiador. Talvez mais do que ficar na frente do espelho sozinha. Porque o espelho é um grande portal de autoconhecimento, né? E a fotografia é você estar ali do lado com outro ser, podendo eternizar suas sombras, suas belezas e coisas que você nem sabe que tem, mas que você acredita inconscientemente ou conscientemente que as suas máscaras vão esconder. Só que a fotografia ela captura qualquer coisa, mínimos sentimentos, eles são expressos pelo rosto, são milhares, muitos músculos, né? Então a gente consegue captar tudo isso. Então eu consegui extrair, ter conexão suficiente para conseguir extrair da relação ali com a fotografada. O melhor dela, de modo que fique belo, que fique leve, que não fique fake, né? E tirar toda a sensualidade, mas é uma sensualidade que é por ela, para nós. Não é para ficar atraente para o homem, não é para ser objeto de consumo. Para se transformar num objeto de desejo. Exatamente. É, Embora, no final das contas, eu acho até que é muito mais efetivo. Porque nada mais atraente do que uma mulher segura, uma mulher que aprendeu a se amar, que tá ali se curtindo, né? Tem aquelas na pedra, numa cachoeira, com véu vermelho, esvoaçante, sabe? Você viu esse? vi. Então, isso aí foi muito interessante também. Esse eu lembrei agora porque ela fez um ensaio nu, né? Completamente nu, ela se entregou e não tem nenhuma pontinha de sexismo ali, sabe? Ela tá inteira, ela tá pra ela. E ela revela, ela não tá aqui também, eu não consegui convidá-la, mas enfim, foi interessante essa experiência de proporcionar através do nu, que inclusive é a minha preferência. Eu não sei se a galera sabe aí, mas o nu, muito ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, o nu é o símbolo da pureza, gente. Sabe? Tá tão distorcido na nossa cultura, né? Na cultura do planeta inteiro, eu acredito, não só no Brasil. Natural, né? É um natural, sim, também. Beleza, eu acho que eu voltei, hein? Oi? Voltei agora. A internet ficou muito ruim. Eu não sei, foi a minha mesmo que caiu, né? Foi só a sua e me contaram que foi Mercúrio retrógrado que faz isso com os, Faz sentido, faz sentido. Ninguém tá vendo mesmo que ia ter esse problema. né? Vamos fazer o seguinte, então. Acho que a gente abordou os nossos três grandes tópicos, né? Você estava falando das mudanças internas, né? Que esse trabalho propicia para as mulheres, para as clientes, né? Não sei, faz aí uma fala sua de encerramento, de mensagem, né? Não sei, talvez assim, o que você tira dessa sua experiência no contato com as mulheres, com as dores das mulheres que você consegue trabalhar por meio da fotografia, fine art, para revelar aí as suas belezas. Olha, eu gostaria mesmo de ser de representar um convite para a gente sonhar mais, sabe? Porque a gente vive num mundo onde não tem espaço para mulher de verdade, para mulher deusa. Num mundo onde eu vejo muitas mulheres chegarem para mim cheias de dores, assim como eu também tenho as minhas, e Todas que nós temos, né? sim, que são equívocos. São equívocos, sabe? Achar que a gente tem que ser tão yang, que até eu vejo até no próprio universo fotográfico, sabe?
As mulheres, às vezes, se portando como objeto de desejo, que vai fazer o ensaio para conquistar, porque eu tenho que mostrar o tamanho da minha bunda, olha o meu peitão aqui e tal. Isso é agressivo para nós mesmos, sabe? Mas a sensualidade não é isso. Existe um grande engano entre o que é sensual e o que é Apelão. pornográfico, erótico. Não, eu não tenho nada contra o erótico, é interessante também. Mas a sensualidade, ela é vital. Toda mulher precisa trabalhar sua sensualidade. A gente é máximo da sensualidade. A gente precisa trazer isso à tona, a gente precisa se descobrir esse tchan, sabe? Que você estava falando lá atrás, eu acho que a gente precisa disso. E existem muitas maneiras de. Hã? Não pode falar. Existem muitas maneiras da gente trabalhar isso, né? Pelo tantra, pela dança, pelo ensaio fotográfico comigo. E, enfim, acreditar mais, se permitir mais. Eu acho que esse é o grande convite, né? A grande mensagem que eu gostaria de passar através do meu trabalho. E já que tô respondendo uma pergunta, né? Então é isso. Vamos nos olhar com mais carinho, aceitar mais que a gente é mesmo diferente do masculino. A gente tem o importante que a gente tem o yang também para sobreviver nesse mundo, mas a gente não tem que ser só yang, a gente não tem que ficar competindo nem umas com as outras, nem no mundo. A gente tem que ser a gente mesmo, a nossa força está aí. E o ser quem a gente é, às vezes passa por desafios. Às vezes dói, às vezes a gente pode descobrir coisas não tão bonitas, mas dentro dessas descobertas a gente também descobre a força que a gente tem. A É isso. imagem, ela é muito importante. Eu acredito que você tenha abordado muito isso já no seu trabalho, né? Afinal de contas, arquétipo imagem né? Ó, vou dar uma palhinha. Eu tô para gravar um vídeo, não sei quando, porque são muitas ideias. Não sei aí, quem estiver passando por isso, levanta a mão. Meu Deus do céu, eu não paro de ter ideias e as coisas estão aparecendo, estão surgindo. Mas eu quero muito gravar algumas vídeos, vídeo como se fossem até videoaulas, né? Dos estudos que eu tenho sobre imagem, né? Imagem tem uma conexão com morte. A palavra imagem vem de mago, que são as máscaras mortuárias. Então, lá antigamente, não tinha máquina fotográfica, né? Então, tá, o cara morreu. Vamos, em cima do cadáver do morto, modelar ali, né, sei lá, folha de prata, folha de ouro, gesso, argila, e aí tirava, né, aquela máscara mortuária com as formas do rosto, a imago. Para quê? O cadáver vai se decompor, mas a gente vai ter sempre uma recordação, uma lembrança de como era a forma daquele ser, né, que passou por ali. A imagem, ela tem o poder de tornar presente o ausente. E nesse caso do seu trabalho, Perfeito. eu diria que torna presente para a mulher algo que ela nem sabia que tinha, que estava ausente na consciência Exatamente. dela, né? Estava Isso. ausente. E, olha, gente, me arrepio todinha. Então, claro que a imagem, como tudo, tem o seu lado sombra. Vamos pensar, a Medusa, o poder dela era de congelar, petrificar. Então, se a gente também ficar o tempo todo só no mundo das imagens, vivendo para nos tornarmos imagens, a gente vai petrificar a nossa essência, porque ser humano não é... Ser humano é movimento, é devir. E a imagem, ela petrifica, ela cristaliza em um momento, né? Então, olha que bonito, a imagem como portal, como abertura, como campo de erupção de algo que estava escondido e não percebido. Isso. E a outra coisa que você está falando é quando nós nos tornamos submetidas e escravizadas a um formato de imagem, de aparição. Se eu não tenho aquele perfil, então eu também não tenho direito à imagem. Isso. É o que eu mais encontro. E O que aí, mais tem, que eu mais ouço. Ah, deixa eu emagrecer um pouquinho.
Ah, não, eu tenho que fazer isso ou aquilo antes. Ah, não, eu já tenho idade demais. Tem essas coisas. Tem muito isso. E não é o corpo, não é o quanto de dinheiro tem, não é a falta de tempo, como se administra o tempo. Não é nada disso. E assim, ó, passa mesmo, né? Eu tava no banheiro arrumando o cabelo, falei assim, ai meu Deus, esse fio aqui. Falei assim, não, quer saber? Quem tiver que me ver, que me ouvir, é do jeito que eu tô, não que eu esteja completamente desengonçada. Mas se a gente for ficar esperando estar absolutamente perfeitas para entregar o nosso melhor, né, perfeito em termos de imagem, é isso mesmo, eu tô deixando o cabelo crescer, porque eu cortei máquina zero no meio da pandemia. E agora vocês vão ter não, ninguém é obrigado, fecha os olhos. Mas é isso, olha que barato, né? Acompanhar o crescimento do cabelo. Meu cabelo era que nem o seu, nossa, jamais teria feito isso. Eu não consigo, eu tô desde adolescente, ó, com cabelão. Eu passei por isso, Não consigo ficar de cabelo curto, não. estou colhendo as glórias, né? O ônus e o bônus, né? Dessa, não sei, radical, né? Gente, tudo cresce, tudo muda, tudo flui, o cabelo volta, depois eu corto de novo e tá ótimo, entendeu? Então, tô aqui com os meus fiozinhos, sobrancelha meio torta, mas tô aqui. Eu acho que é isso. Que maravilha. Vamos celebrar o estar aqui agora, do jeito que a gente é, né? Esse estar aqui também tem muito da imagem fotográfica, porque você precisa estar presente, entregue completamente. Ela é um congelamento do tempo. Parece que é algo muito simples, tipo, ah, é só apertar o botão. Aperta o botão na câmera, aperta o botão no computador e sai tudo assim mágico. Não, gente. Não é bem assim, não. Não é mesmo. Eu, quando saio, tem todo um desafio que aconteceu antes, no contato entre eu e a modelo, que é saber um pouco de quem é esse ser que eu estou indo retratar. Tem a logística, que geralmente é para um local da natureza. Eu sempre dou preferência para lugares ermos, onde não vai ter ninguém, onde a gente possa chegar e entrar em contato com a natureza, criar essa conexão com o mundo dos elementais. Eu vou até arriscar falar disso aqui, que é uma coisa meio tabu para falar, mas eu me comunico com esse universo também. Então, depois eu vou te colocar em contato com o Wagner, porque o Wagner tem os bate-papos do Magia e Energia. E aí, quem Legal. sabe, tá? Pode continuar. Tem também a questão do aventureiro, do arquétipo do aventureiro. Ensaio fotográfico em lugares naturais não é qualquer pessoa. Quem é muito fresquinha, tipo, não piso aqui, não sujo ali, não vai dar conta. Porque você precisa estar disposta a sair, subir um morro acima, num pasto, pular cerca, atravessar um rio, de repente fingir que não tá espetando o pé. Sabe, existe toda uma questão ali da gente entregar e acreditar naquilo ali e se permitir mesmo eclodir, sabe, desabrochar no ensaio. É uma experiência bastante curiosa para quem acha que não gasta muita energia, que é tão simplesinho. Ela tá linda, ela tá tão. Mas não! Teve todo um entorno para chegar naquele resultado ali. E tem também a questão da pós-produção de imagem, que ela é longa. É como se eu fotografasse de novo, ou melhor dizendo, pintasse. Porque eu posso remanejar elementos dentro da fotografia, fazer um tratamento de imagem mais que torne muito mais lúdica do que ela foi de verdade, sabe? E é um trabalho extenso, é um trabalho artesanal mesmo, bastante longo. Eu amo, não tô reclamando, eu adoro, eu boto música e fico ali imersa naquilo por muitas horas e dias, trabalhando em tratamento de imagem. Olha aí, gente, o que é
conseguir trabalhar com aquilo que faz o nosso coração cantar. Dá para ver o brilho nos olhos. Eu vou ter que encerrar, mas assim, foi um imenso prazer. Eu acho que você tem aí uma bagagem, uma experiência que até permitirá que em outras oportunidades a gente se embrenhe, se aventure, né? Ou falando mais sobre fotografia, sobre imagem, sobre sagrado feminino, sobre arquétipo, sobre barras de axis, aí é com o Wagner, sobre Como elementares. pode melhorar? Como Que mais pode, é possível? né? E aqui no 13 Luas, eu sempre começo com uma música e encerro com uma música, né? É a primeira vez que eu faço aqui, né, com duas pessoas aparecendo no vídeo, né? E eu separei uma música de um grupo chamado Melissas, né? Que se chama Teia. Então, como é dentro do ciclo 13 Luas, a primeira live que eu faço entrevistando mulheres, eu vou colocar essa música que é para dar aí uma vibe super boa, né? E que venham mais mulheres para conversar comigo, para a gente trocar aí essa experiência. Muito, muito obrigada, Mel, pela sua presença, por ter aceitado e vindo aqui compartilhar esse trabalho maravilhoso com a gente. Gratidão, gratidão. Você é muito interessante, muito interessante. A gente se conheceu outro dia já, uma conexão muito rápida, eu achei ótimo. Foi realmente leve, como você avisou. E eu quero agradecer também as meninas que estão aí. A Vanessa falou um monte. Ah, eu quero dança do ventre. Vai, Vanessa, vai que é ótimo. Eu já dancei dança do ventre muitos anos também. Terminei no tribal e já fui até professora de dança do ventre. É maravilhoso. É um bom desenvolvimento para a mulher. E obrigada, gente. Obrigada, Cíntia. Foi um Tá? prazer. Agora, vambora, nada é impossível pra nós.